André Ventura, líder do Chega, está neste canal às 7. Doutor André Ventura, boa tarde. Boa tarde, João. Tenho muito gosto em recebê-lo aqui. Trouxe alguma tarja não, que hoje... durante a entrevista vá colocar aqui em cima da mesa? Deixa-me dizer isto e não é por estar aqui. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto, como sempre. É um gosto recebê-lo aqui. É um gosto poder estar aqui. Não porque, infelizmente, ao contrário de outros, e volto a dizer, não é por estar neste canal, infelizmente, ao contrário de outros, aqui noticiou-se o que tinha que ser noticiado, com total imparcialidade, mas dizendo o que estava a acontecer. Infelizmente, outros tentaram esconder o que estava a acontecer. Nesses, talvez eu não me importasse de levar tarjas para fixar lá à frente também. Está preocupado com esta investigação do Ministério Público? Bom, antes de mais, eu respeito muito o Ministério Público e confio no Ministério Público e na Justiça do meu país, que sempre confiei. Estou preocupado com esta mentalidade que agora parece valer sempre, de que quando não se concorda com o adversário político quer-se prendê-lo e queremos pô-lo na cadeia. Porque, repara, João, isto não é só esta questão do Palácio de São Bento. Há um mês, lembro-me que estive aqui contigo também, houve declarações minhas sobre os tumultos na Grande Lisboa, petição pública para eu ser julgado por crimes de incitamento ao ódio, racismo e tal. Há uma semana atrás, fiz um discurso no 25 de novembro em que citei, imagina, Jaime Neves. Jaime Neves, uma das referências do 25 de novembro. O LIVRE sentiu-se ameaçado, apresentou uma queixa ao Ministério Público, ou vai apresentar, por incitamento à violência e ao ódio. Agora, fazemos uma ação que eu acho que era indispensável no Parlamento para mostrar o que os políticos estavam a fazer nas nossas costas. Queixa por dano, vandalização do Palácio. Quer dizer, parece que há uma lógica, e isso é que me preocupa em Portugal, de que não se vence... Dano contra património, não é? De que não se vence os adversários políticos com argumentos, com debate, que é onde devem ser vencidos, mas vence dizendo, cuidado, vais para a prisão, se te portas mal. Mas aí, doutor André Ventura, bom, nós já lá vamos essa questão do LIVRE no discurso do 25 de novembro, porque aquilo que o LIVRE alega é que, de facto, se sentiu ameaçado numa altura em que o André Ventura estava a fazer um discurso citando o Jaime Neves, declarações do Jaime Neves que dizia respeito a Angola, quando nos diziam que era para varrer ou para limpar, limpávamos tudo. Isso significa, obviamente, que era para eliminar vidas humanas, e ao fazer isso estava-se a dirigir para a bancada do Chega. Como é evidente, toda a gente percebeu o sentido em que eu estava a usar a expressão limpar. Não é? Se calhar quase como, agora nas eleições norte-americanas, num dos comícios, o presidente agora eleito a falar para os jornalistas, também os ameaçou, jornalistas e não só, não é? Sim, mas, João, uma congressista muito conhecida dos Estados Unidos. Olha, até é um bom dia para falarmos do Presidente do Estado. O André Ventura, quando estava a falar no 25 de novembro, a falar, citando Jaime Neves, quando lhes diziam para limpar, já sabiam o que é que significava olhar para o Chega, olhar para o LIVRE. João, isso não pode ser uma ameaça? O LIVRE tem um bocadinho de égua a mais, de que eu estava a olhar para o LIVRE quando estava a discursar, coisa que nem sequer é verdade. Eu estava a olhar, de facto, para a esquerda que nos destruiu e que nos trouxe até aqui, e dizendo, tal como disse o Jaime Neves, nós temos que limpar este sistema político, digamos, da corrupção em que ele está envolvido, em que está minado. João, nós tínhamos cartazes pelo país todo a dizer é preciso limpar Portugal. Não estava a dizer que vamos eliminar as pessoas fisicamente, toda a gente percebeu isso. É esta lógica de, ao mínimo desacordo, à mínima desavença, não. Pediram a palavra no 25 de novembro para rebater, fizeram a rebater os meus argumentos cá fora, não. Vamos prendê-lo, vamos tentar pô-lo na cadeia. Mas, aliás, deixa-me só dizer isto, eu sei que não é o tema de hoje, mas ainda bem que falaste do Presidente dos Estados Unidos, porque hoje soubemos, eu gostava de saber... Às vezes podia ser o doutor André Ventura, às vezes podia ter inspirado? Não, zero. Não se inspira em Donald Trump. Hoje é um bom dia para falarmos do Presidente norte-americano, não do eleito, mas do que está em funções, porque eu gostava de saber o que é que hoje a esquerda e muita comunicação social estaria a dizer se o Presidente tivesse perdoado o seu filho. Se tivesse dado um perdão ao seu filho. Claro. É que o atual Presidente democrata, e a esquerda está caladinha hoje, porque hoje não lhe interessa falar sobre isto, perdoou o seu filho de ir para a cadeia por crimes de armas e por crimes de fraude fiscal. E então as justificações. Mas no final do mandato, no primeiro mandato de Trump, é uma tradição que há nos Estados Unidos, os indultos de Trump foram às centenas, não é? Pronto, mas não ao filho. Mas isso já foi há muito tempo. Não ao filho, mas não nem ao à filha. Isso já foi há muito filha. tempo. Vamos voltar... João, e outra coisa. Vamos voltar ao Parlamento. Deixa-me só dizer isto. As eleições... Deixa-me só dizer isto. Declarações de há 3 meses atrás, em que Biden diria que nunca perdoaria ao próprio filho, usando um poder presidencial de família. Vamos voltar aqui mas a esquerda é assim. Aos protestos recentes no Parlamento. Esses protestos foram baseados numa mentira, não foram? Qual era a mentira? Bom, a mentira é que, nas tarjas que foram colocadas, se dava a entender aos portugueses que aquilo que tinha sido aprovado era um aumento dos políticos. E o que não foi
O que não foi isso que aconteceu. O que foi ver. aprovado foi o fim de um corte de 5% do salário dos Em janeiro, políticos. os políticos vão ter mais salário na conta ou não? Vão. Isto é um aumento. Não, é o fim de um corte. Seja é o que for, diferente, se não o é? corte for permanente, depois é um aumento. Não é? Doutor André Ventura, factualmente podem ter mais dinheiro na carteira, mas é o fim de um corte. Os para políticos mim, não o que se é aumentaram importante é eles isto. próprios, O não é? Estado- Terminaram com um corte que era o único que existia desde os tempos da Troika, não é? Primeiro, não é verdade. No que diz respeito a salários? No que diz respeito a salários, Já vamos ver se é verdade. No que ou diz não. respeito a salários, é. Segundo facto, quando eu tenho estado a gastar mais com políticos do que há um mês atrás, há um aumento. Há um aumento do gasto da despesa pública nos políticos. E, portanto, o que nós vamos ter... Os políticos gostam muito de arranjar palavras floridas para disfarçar. O que vamos ter em Não é janeiro- o Chega a usar a mentira ou a distorcer a realidade Não, para conseguir ganhar foi votos. o PS e o PSD a distorcerem a verdade durante meses para tentarem esconder a realidade. Que era a qual? Que era O a que PS e o estavam- PSD não esconderam a que era- realidade, aprovaram aquela esconderam. lei, não é? Tentaram Aprovaram fingir aquela lei, que a não é? grande discussão era as pensões, era o IRC, que ia haver uma grande discussão sobre o IRS jovem, coisas que as pessoas pensavam, é pá, 1%, será que estamos mesmo aqui a discutir 1%? Não, o que estava a ser discutido nas costas era Em segredo, é isso? em segredo, para ver se passava, era um aumento dos salários dos políticos que nem António Costa se atreveu a mexer, com maioria absoluta. Mas Luís Montenegro quer mexer. Nem António Costa se atreveu a Mas mexer. os políticos não nesses merecem. salários. Mas João, os deixa-me- políticos são cidadãos Deixa-me só concluir, porque isto é mais de grave. segunda. Deixa-me só concluir. Não mereciam também que Deixa-me só esses concluir, cortes porque tivessem sido. isto é ainda- tivessem. Deixa-me só concluir, cessado. porque isto é mais grave até do que eu estou a dizer. Não é só o aumento dos seus salários em janeiro. Houve mais 2 ou 3 propostas que tentaram ser escondidas das pessoas. Uma proposta que não era nossa, por isso estou à vontade, que era de fazer um corte nas subvenções dos partidos políticos, em 40%. Era da Iniciativa Nós vamos Liberal. propor um corte de 50%, mas procuraram também que isso não passasse. Mas houve outras propostas, nomeadamente do Partido Socialista, a aumentar a dotação que é dada do Orçamento do Estado para os parlamentos regionais. E, portanto, sabes o que é que aconteceu aqui? Foi que, na verdade, e por isso é que eu disse hoje, eu estou de consciência muito tranquila, porque eu alertei o país para um roubo que estava em marcha. Um roubo escondido, dissimulado. Mas um roubo a como quem? Nunca Um roubo a quem? À nossa carteira. Porque, quer dizer, nós estamos num momento em que nós estamos todos de acordo com isto. O Estado gasta demais com políticos. Eu, pelo menos, estou. Acho que gasta demais. Não é, às vezes não é a questão do salário, é o número de políticos que há em Portugal. Autarcas em todo O Chega quer lado. reduzir o número de Milhares de autarcas. de Gastamos políticos. muito. Ora, Mas como é que se consegue atrair para a vida política pessoas João, de qualidade consegue. se os salários estão congelados há mais de Quem 10 quer anos? servir o país, Os políticos em Portugal ganham bem? quem quer servir o país, não está a pensar no salário quando vem para a política. Os políticos em Portugal ganham bem? Eu, como tu sabes, era comentador desta casa, era professor, era funcionário. Desta não, de uma Era outra, não é? de uma outra que casa desta também casa, tem, sim, da sim, casa. Quando vais para a política, tu não pensas no salário que vais ter. Tu pensas, eu tenho condições e quero servir o país aqui ou não. Não vais estar a olhar se vais ganhar mais 100 ou mais 200, Portanto, ou mais 300 ou mais 400. o Chega não utilizou uma meia-verdade, não distorceu a realidade, não disse uma mentira para, entre aspas, enganar os eleitores o Chega portugueses com aquilo que aconteceu com o fim dos cortes, que não são O Chega na aumentos sexta-feira alertou dos para deputados. isto. Os salários dos políticos vão aumentar a partir de janeiro, vocês não sabiam disto. Em janeiro vamos gastar mais com o sistema político, vocês não sabiam disto. Os grupos parlamentares vão receber mais dinheiro na Madeira, nos Açores, etc. Vocês não sabiam disto. Ou seja, se o Chega não tivesse feito aquilo na sexta-feira, o roubo era igual. E, portanto, podíamos argumentar, bom, mas não valeu muito. O roubo era igual. Mas agora há uma coisa. Foram expostos no roubo que estavam a fazer, foram expostos no ataque que estão a fazer à nossa carteira e Isso agora não vai é ver quem demagogia concorda política, e quem não, isso quem não é não demagogia concorda. política, como dizem todos os outros partidos da oposição. Bom, todos os outros partidos dirão... Porque, por exemplo, houve mais partidos que votaram contra esse aumento, não é? Sim, e que não levaram tarjas para o Parlamento, não é? Eu compreendo, porque na verdade se calhar não estavam assim tão contra este protesto, contra esta situação. Se calhar queriam só dar uma de... Aliás, tanto nós fomos os únicos, até agora que eu saiba, que abdicámos mesmo desse dinheiro. Abdicámos mesmo. Não foi uma questão de conversa. Nós não é só paleio. E vão dá-lo a associações... Nós dissemos mesmo assim, claro. Nós não só estamos contra este corte, como abdicamos de o receber, para mostrar que estamos mesmo contra. Não é uma brincadeira como aos outros de conversa. Mas acha que esta questão do aumento dos salários dos políticos foi de facto a questão decisiva do Orçamento do Estado? Porque não foi. Isto vale 20 milhões. Isto vale 20 milhões. Hoje o que eu sinto, este aumento não é só dos políticos da Assembleia da República, é de todos os titulares. Etc. Claro. Hoje o que eu sinto é duas coisas. Que tentaram enganar-nos com outras coisas para deixar passar isto entre os pingos da chuva. Graças a Deus, alguma imprensa, que não foi toda, teve a coragem de pôr isto na ordem do dia. E acho que o que o Chega fez sexta-feira foi dar o sentido e a importância a isto que devia ter. Ponto 2. O Presidente da República.
que, honestamente, quando já está tudo aprovado, depois de um dia, entre aspas, com o Parlamento a arder com esta discussão, literalmente, de uma intensidade grande, e bem, porque é assim que tem que ser, nós não nos furtamos ao debate também dentro do Parlamento, lá estamos, Claro. e eu lá estive para defender aquilo em que acreditava. E o Presidente da República vem agora, no meio de uma tranquilidade enorme, dizer assim, bom, eu até estou contra esta medida. E até acho que ela só devia ser aplicada para o futuro. Ou seja, para os políticos, ao menos, não estarem a decidir em causa própria, que vamos ser aumentados. Isso era o teu da proposta do Mas, Chega. João, porquê é que o Presidente da República não disse isto um dia antes? Ou 2 dias antes? Ou 3 dias antes? É que, honestamente, passa a ideia que está a ser conivente com a situação. Portanto, eu faria exatamente tudo. Mas o Chega então é contra o fim deste corte e contra outro tipo de mordomias dos Nós estamos deputados? a falar de um corte. O sistema político já tem privilégios que os outros sistemas não têm. É assim que subsiste. O que estava aqui em causa não era nenhuma outra coisa. Não era os salários que estão agora, era se faz sentido sermos aumentados quando há elementos da Troika que ainda não são. Eu vou-te dar um exemplo. O valor das férias, que é pago aos funcionários, foi cortado na Troika, ainda não foi reposto. O valor das férias do quê? Do subsídio de férias? E não só, e os dias de férias foram cortados na Troika e ainda não foram repostos. O valor do subsídio de férias Não é? foi, em termos de salários, este é o único. João, mas as Em termos de férias, salários, este é um o único, valor que se recebe. Claro. Ora, as férias não foram repostas. Vou dizer mais. Mas isso não são salários, Vou não é? dizer mais. Pronto, isso não são Um salários. valor que liga diretamente ao salário. O trabalho suplementar. O trabalho suplementar teve um corte durante o tempo da Troika. Como tu sabes hoje, muitos dos funcionários, quer na administração pública, quer fora dela, Isso era uma medida que qualquer partido da esquerda estaria aqui a defender também. Doutor André acredito, Ventura. mas para mim não me interessa se é de esquerda ou se é de direita. Interessa-me que diga a verdade às pessoas. Deixa-me só dizer isto. O trabalho suplementar foi cortado em 2011 ou 12, não me recordo agora, e é uma coisa que diz muito às pessoas, porque uma parte do seu salário, muitas vezes, é o trabalho suplementar. Então, se nós não aceitarmos repor o valor das indenizações por despedimento, se não aceitarmos repor as férias, se não aceitarmos repor o trabalho suplementar, por que raio é que vamos primeiro tirar o salário dos políticos? Só uma pergunta, porque nós estamos a perder muito tempo com este tema e ainda quero falar aqui de mais 2 ou 3 questões. E é uma pergunta inspirada em declarações do líder da Iniciativa Liberal que anunciou, por exemplo, porque é que o Vice-Presidente da Assembleia da República do Chega, Pacheco Amorim, não prescinde do carro que tem e do motorista que tem. Olha, João, Isso não é uma mordomia de um político olha, qualquer. Eu estou à vontade, porque eu pessoalmente, os deputados, eu devo ser dos deputados os que recebem menos. Porque sou de Lisboa, não tenho sequer deslocações etc. Tudo o resto é tratado pelo partido, foi uma decisão minha também, de ser o partido a tratar e não o Parlamento, nem a instituição. Mas responda-me lá esta pergunta, O nosso partido é que Dr. tem André que Ventura. tratar. O Chega está neste momento a assumir a bandeira de que os políticos João, recebem desculpa, mais quando o Diogo e têm Pacheco muitas Amorim iniciou funções, mordomias. que eu saiba, mas é uma questão que tem que ser colocada a ele. Não Quando aceitou o Diogo cá. Pacheco Amorim iniciou funções, isso já lá estava. Quando eu iniciei funções, este aumento não estava cá. E, portanto, o Estado vai gastar o mesmo que o Diogo Pacheco Amorim gastava com o outro vice-presidente. O Estado vai gastar mais agora com os políticos do que gastava há 6 meses atrás. Este é que está o erro. Mas um vice-presidente da Assembleia da República precisa de uma viatura de transporte com os gastos É inerentes? assim que está na lei. Nós estamos à vontade porque já propusemos várias vezes o corte dessas despesas. Estamos à vontade sobre isso. Então, mas doutor André Ventura, se por iniciativa própria os deputados do Chega, os 50 deputados do Chega, não vão receber este diferencial dos cortes de 5%, bom, poderiam ir mais longe e poderiam dizer, a partir de amanhã, o Vice-Presidente da Assembleia da República, para dar um exemplo aos portugueses, deixa de ter carro e motorista. Eu volto a dizer, Isso também, sabes que isso me mas preocupa, esta lógica pode ser a mesma, só não é? falha aí. É quando o Diogo Pacheco Amorim entrou em funções, isto já lá estava. Agora não vai haver um aumento. Ou seja, as pessoas vão gastar mais com os políticos. Se nós não travamos isto, um dia temos uma despesa infinita com o sistema político. Por isso, a nossa... Mas o Chega quer, inclusive, reduzir o número de deputados para poupar. Isto não poderia ser um primeiro sinal dado aos eleitores para poupar com o cargo do Vice-Presidente da Assembleia da República do Chega? É o político fazer o corte que tem que fazer. E aí, em vez de ser feito casualmente e casuisticamente, é feito para todos. Agora, nós vamos já dar um exemplo. Porque quando os outros dizem assim, então porquê é que não abdicam? E então eu... Mas não com o cargo do Vice-Presidente da Assembleia da República do Chega. Porque tu sabes, como eu sei que isso não é Não, eu não sei nada. Tu sabes como eu sei... Eu inspirei-me no líder da Iniciativa Liberal que lançou esta questão. Porque ele próprio não tem a coragem, que eu desafio aqui, de abdicar do aumento salarial. Por isso é que é criar cortinas de fumo. Ele sabe muito bem, o carro dele, do Vice-Presidente, do Presidente da Assembleia da República, os suplementos do Presidente da Assembleia da República, do Aguiar Branco, de todos, já lá estavam. Eram assim. Agora, o que vamos ter... E o que é que as pessoas compreendam isto é, tínhamos X, agora vamos ter X mais Y para os políticos. Portanto, eu desafio todos os que estão contra isto, como nós vamos fazer, a abdicarem deste aumento. E se o Parlamento vier dizer, porque aparentemente já foi dizer a alguns jornais, não me disse a mim, mas aparentemente já foi dizer a alguns jornais, que isto é um direito irrenunciável.
Não podemos renunciar ao aumento salarial. Então eu vou desafiar a todos, como eu vou fazer, e como todos os deputados do Chega vão fazer, a integrar associações de luta contra o cancro, Claro. de apoio a crianças necessitadas, de apoio aos ex-combatentes. Eu desafio todos. João, assim damos o exemplo. Não é com conversas como fantasias, é exemplos concretos. Na nossa vida, no nosso aumento. Não, mas o Vice-Presidente da Assembleia da República dizer aos portugueses eu vou entregar o meu carro amanhã, isso é um exemplo Deixa-me concreto. colocar a questão. Isso é um exemplo ao concreto. Vice-Presidente da Assembleia, que não é um cargo do Chega. Claro. É um cargo de Vice-Presidente da Assembleia. Agora, Ocupado neste caso por um deputado do Chega, não é? Sim, mas não é um cargo que tem direito não a ele, é um cargo não é? do Chega. Que tem direito a ele. É um cargo que tinha. Eu volto a sublinhar porque Sim. acho que isto é importante. João, não vamos confundir as pessoas. Não, eu não estou a confundir Não ninguém. Eu estou a confrontar o Dr. André Ventura com isso, não é? Uma coisa, quando nós chegámos, temos um salário. Porque o Chega aí poderia ser mais papista que o Papa, não é? Olha, temos aqui um carro, não precisamos dele. Quando nós Entregamos chegámos, o carro. tínhamos um salário. Não tínhamos tu também. Quando entraste aqui, tens um salário. Pagam-te para estar aqui. E disseram-te, vens para aqui com este salário. Assim foi com todos. Agora não. Agora estão-te a dizer assim, tu vais ser aumentado. E vais ser aumentado com o quê? Com o dinheiro dos vossos impostos. Ora, nós não aceitamos que se gaste mais com o sistema político português. Esta é a verdade. O resto é como dizia o outro, é só fumaça. Vamos às presidenciais. O Chega quer muito apoiar o Almirante Gouveia Melo. Vamos lá ver. O Chega ainda não... Eu acho que quer. Eu acho que quer. É uma análise minha, não é? O Chega ainda não tomou... Mas eu acho que o Almirante Gouveia Melo não quer o apoio do Chega. É uma questão que tem que ser colocada a ele. Honestamente, não sei se quer ou não falei com o Mas Almirante. o Chega, em relação ao Almirante Gouveia Melo, admite que possa vir a apoiar o Almirante, caso ele anuncie. Há vários nomes que se perfilam para as presidenciais. Sei que hoje saiu uma sondagem sobre isso. O Chega ainda não tomou nenhuma posição sobre isto. Primeiro, estamos a 1 ano e 2 meses das eleições presidenciais. Ponto 1. Ponto 2. Nós, neste momento, estamos muito concentrados em ser alternativa ao Governo e em ter medidas alternativas ao Governo. Mas essa questão não entrou ainda no nosso calendário político. Ponto 3. Que sabemos que não queremos um socialista no Palácio do Belém, porque já vimos o resultado que isso deu. Também gostava que não fosse alguém para continuar o trabalho que Marcelo Rebelo de Sousa, como ainda agora se viu nisto dos salários dos políticos, tem feito, que é intervir fora do tempo. Portanto, gostava que fosse alguém com capacidade de intervenção e sem medo do sistema, ou seja, sem medo de estar refém do sistema. O André Ventura não vai ser candidato do Chega a Presidente da República, mais uma vez. Não decidi ainda se fosse bom ou não. Honestamente, não estou a fazer mesmo reserva mental. Não tomei essa decisão. Queria ver quais são os candidatos que se apresentam. Sei que também nesta sondagem também estou. Na última eleição eu tive cerca de 11% dos votos. Foi um contexto completamente diferente daquele que é hoje. E do sistema político. Hoje o Chega tem mais de 1 milhão de votos na Assembleia da República. É uma decisão que eu quero tomar com muita ponderação. E é uma decisão que quero tomar sabendo as consequências. Quando tomar, quando é que toma? Eu penso que no primeiro semestre do próximo ano. Acho que é toma a decisão de André Ventura avançar ou não avançar, ou de apoiar. Mas admite essa possibilidade neste momento? Admito essa possibilidade, eu já o coloquei. Ou seja, se eu sentir que nenhum dos candidatos à direita tem hipótese, pelo menos à primeira volta, de impedir que a segunda volta, que vai haver segunda volta. Estas eleições vão ser completamente diferentes das outras. Se eu sentir que nenhum dos candidatos tem capacidade à primeira volta de estancar as outras candidaturas e que posso prestar um bom serviço à direita, iria. Mas neste momento não estou mesmo focado nisso. Estou mesmo focado em ser Primeiro-Ministro e em conseguir ser alternativa ao Primeiro-Ministro. E acho que é o nosso trabalho e as sondagens todas mostram isso. Como tem sido publicado nos últimos meses, o Chega tem subido consistentemente e eu acho que o meu trabalho é ser essa alternativa. Agora, não quero deixar de dizer isto. As eleições presidenciais são muito importantes no nosso sistema político, muito mais do que noutros sistemas políticos, devido ao papel que o Presidente da República tem a nível constitucional, a nível legal, etc. E, portanto, se sentir que para a direita há uma necessidade de uma candidatura alternativa, eu irei. O Almirante Gouveia Melo pode vir a ter a merecer o apoio do Chega? Como digo, eu sei que isto no nosso eleitorado não é consensual e eu tenho recebido também muita gente a dizer uma coisa e a dizer outra e também mesmo entre os dirigentes do partido há opiniões diversas. Eu quero dizer isto, eu tenho uma boa opinião do Almirante Gouveia Melo, tenho uma boa opinião. Do ponto de vista do que conheço da vida pública, tenho boa opinião em termos de sensatez, em termos de declarações públicas. Há questões com que não concordo e houve questões durante a gestão da pandemia Covid-19 com que eu não concordei. Mas também não estou certo de que tudo o que tenha acontecido, ou de que muito do que tenha acontecido, tem sido responsabilidade do Almirante Gouveia Melo. Portanto, houve ordens que foram dadas para cumprir, não é? O André Ventura considera que o Chega poderá eventualmente vir a anunciar um apoio ao Almirante Gouveia Melo. Como se o Dr. Pedro Passos Coelho avançar, isso era um cenário também, era um nome que eu também sempre disse que via com clareza. E eu atenção, eu tento separar-me o André Ventura, que é amigo de uma pessoa, e o André Ventura, líder político. Claro. Estou a dizer o que eu vejo como líder político, isto não tem a ver com amizades. Acho que Pedro Passos Coelho, pelo passado
que tem, pelo prestígio que tem, também podia ser essa Se candidatura. Passos Coelho também anunciasse a candidatura, escolheria entre quem? Entre Gouveia Melo ou Passos Coelho? Não tenho mesmo essa. Quer dizer, isto não é uma decisão só minha, é uma decisão do partido, é uma decisão que tinha que ser discutida internamente e é uma questão que tinha que ser vista. Aliás, agora, uma coisa é certa. Estou a dizer isto, atenção, aqui, ao João Ferreira, a esta hora, sem ter elaborado muito sobre isto. Se houvesse uma candidatura de Pedro Passos Coelho, do Almirante Gouveia Melo, provavelmente o André Ventura não sentiria necessidade de ir às eleições presidenciais, uma vez que o espaço da direita está coberto. E é isso que em política deve interessar. Não é o nosso interesse, é se o espaço está coberto e se há condições de ganhar. Ou seja, quem é que tem condições de vencer? Ou então de impedir na primeira volta uma vitória socialista. Tem falado com Pedro Passos Coelho? Muito raramente, só quando entendo mesmo... Quando é que foi a última vez que falou com ele? Se é necessário. que não é uma pergunta indiscreta. Não, penso que ele não levará a mal. Foi para o convidar até para um evento que iríamos ter. Também posso dizer isto, porque penso que o Dr. Pedro Passos Coelho também não levará a mal. E o Dr. Pedro Passos Coelho disse-me que não quer mesmo fazer um regresso. Não falaram de presidenciais? Não nessa falámos de conversa. presidenciais. Sim, senhor. Foi apenas uma André conversa. Ventura, até uma próxima Obrigado oportunidade. pelo convite. Boa Até à tarde. próxima.